Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Antena Sports, o seu programa com tudo que há de interessante e informativo no mundo esportivo. Comigo, Jair Felipe e nossa equipe de repórteres, Daniel Darlan, Bruno Ricardo e Fernando Kokizik. Só as lendas, hein? E hoje é um dia especial para o Antena Sports. Teremos convidados que irão nos complementar com o assunto de hoje, que se trata de atletas brasileiros fora de seu país. Para sabermos como eles se adaptaram e foram recebidos pelas equipes e como eles lidam com a questão política e cultural de outros países. O Brasil é um dos principais exportadores de atletas do mundo. Temos como referência o futebol, que possui aproximadamente 1.900 jogadores atuando no exterior. Vamos entrevistar um jogador de futsal e um ex-jogador de vôlei para falarem de suas experiências. Agora vamos ao nosso primeiro entrevistado, com os repórteres Bruno Ricardo e Daniel Darlan. Ambos entrevistaram o Luiz Henrique, de 18 anos, jogador de futsal da Roma, que vive na Itália há 3 anos, para falar um pouco da sua experiência. Alô Daniel, alô Bruno, é com vocês. Olá Jair, olá ouvintes, estamos aqui com o Luiz, nosso entrevistado do dia. Se apresenta aí, Luiz. Opa, prazer, Luiz, sou jogador do Roma, tenho 18 anos, é isso. Beleza. Vamos começar com a primeira pergunta, né, que por que você escolheu o futsal e você pretendia ter alguma carreira no futebol? Então, desde pequeno eu sempre joguei futsal e campo. Aí já passei nas categorias do Palmeiras, campo. Aí eu jogava campo no Palmeiras, futsal, no São Caetano. Aí eu fui levando minha vida assim, campo, futsal. Mas teve uma hora que começou a pesar, sabe? Tipo, treino de manhã e treino à tarde. Aí começou a pesar. Aí eu tive que escolher. E eu sempre amei o futsal. Eu gosto do campo, claro, mas sempre amei o futsal. Então foi minha escolha. Você tem alguma referência do futsal? São muitos jogadores lá da Europa. Sempre busco, eu pego coisas deles e tento sempre me aprimorar com o exemplo deles, entendeu? Opa, Luiz, tudo bom, cara? Como é que foi pra você chegar até o time da Roma? O processo, você passou por outro clube, como é que foi? Sim. Então, eu jogava no São Caetano Futsal, aqui no Brasil. Eu no Sub-15, tinha 15 para 16 anos. Aí, um jogo, teve um amigo do treinador nosso foi assistir o jogo. E eu tenho a cidadania italiana, né? Para tirar. Aí ele chegou em mim, perguntou se eu queria ir para a Itália, deu a proposta deles, o contrato, tudo, e falou que eles faziam minha cidadania. Aí eu conversei com os meus pais, sentei com eles e a gente gostou da proposta. Aí eu fui. Não conhecia nada, fui um tiro no escuro, sabe? E deu tudo certo, graças a Deus. Você foi sozinho, foi com seus pais? Como é que foi a sua ida para lá? Então, quando eu fui eu e meu pai. Porque para tirar a cidadania, a gente precisava do meu pai, né? Porque era por parte de pai. Então fui eu e meu pai, aí ele ficou lá 3 meses, eu fiz a cidadania e ele voltou pro Brasil. Voltou pro Brasil e eu fiquei lá na Itália, jogando, treinando, sozinho lá. Como foi a adaptação, cara? Sozinho, como você conseguiu se adaptar? Então, no começo, eu não vou mentir, foi muito difícil. Pela língua, pelos meus amigos, tudo no Brasil, eu vejo meus amigos saindo e eu lá no Brasil, lá na Itália, sozinho. Foi muito difícil no começo, principalmente pela língua, nos treinos, assim, conversar com os italianos. Não entendia nada, não falo inglês, não falo nada, então foi muito difícil no começo. Como foi a reação do seu pai, cara? Quando você chegou nele e falou: pai, eu quero ir pra Itália, jogar lá, vou viver lá. Era mais você foi com ele, mas ele acabou, como você falou aí, ele acabou voltando, né? A reação dele em deixar você lá sozinho, você era menor de idade? Sim, eu fui com 16 anos, então quando eu cheguei a falar para meus pais, foi tipo um susto. Ninguém esperava, sabe? Foi uma surpresa. Mas ficaram bem felizes, pela minha conquista. E hoje meu pai mora na Itália também. Porque ele foi embora comigo, porque o sonho dele era ir pra Itália, entendeu? Aí hoje ele tá lá e a gente pretende todo mundo pra lá. E como que os jogadores que já estavam no time da Roma te receberam? Então, quando eu fui, muitos brasileiros foram também, mas eu não conhecia nenhum. Aí chegando lá, a gente fez uma reunião com os italianos e os brasileiros, e o treinador era brasileiro.
Então, tipo, ele explicava pros italianos e explicava para nós, brasileiros. Então, a gente foi, tipo, um ajudando o outro e foi indo. Até hoje, tipo, eu tenho amizades lá nos italianos que eu levo para o resto da vida. Você acha que essa ida, você indo com mais brasileiros, facilitou na sua adaptação? Do que se você tivesse Muito. ido só você de brasileiro? Sim, sim. Indo com o brasileiro me ajudou muito, muito. Porque eu acho que se eu fosse sozinho ia ser, tipo, quase impossível. Ia ser muito difícil. Fora o futebol, o futsal lá, convívio diário era com os brasileiros também, né? É, exatamente. Tipo, eu morava só com brasileiro. Então, por isso me ajudou muito, muito. Então, você já chegou sendo camisa 10 ou foi com o No, tempo, com o passar do tempo, você foi conquistando essa camisa? Então, eu cheguei no sub-17 e no sub-17 não jogava com a 10, que era um italiano que, tipo, sempre jogou lá. Aí passei pro sub-19, aí no 19 eu já fui com a 10. Aí no 19 no principal, no profissional eu jogava com a 10 esse ano passado e esse ano. E pra você, tipo, como você tá jogando lá fora, o futsal, tipo, com o futebol, tem muita diferença ou as pessoas até presenciam bastante futsal? Então, tipo, se eu for me referir ao Brasil, tem muita diferença, muita, muita. Principalmente de dinheiro, de investimento, torcida, tem muita diferença. Mas lá na Itália, eles investem bastante no futsal. Mas, tipo, não é, tipo, o campo é um investimento totalmente diferente. Mas, tipo, se eu for colocar o Brasil o Brasil do futsal e a Itália do futsal, tem muita diferença. Eles investem muito mais lá, muito, muito mais. Você pretende voltar aqui pro Brasil, jogar aqui num time brasileiro de futsal? Hoje em dia, não. Eu pretendo, no futuro, para me aposentar aqui do lado da minha família. Aí sim, mas hoje em dia não. Pretendo fazer minha vida fora e depois mais pra frente voltar. Como é que os seus companheiros reagiram à sua chegada, a você acabar se tornando camisa 10 do time, né? Como é que foi a reação Meus, deles? Um novato veio do Brasil, um estrangeiro pra ele, você chegar e ah, foi, tipo, como posso explicar? No começo foi bem difícil, porque, tipo, o jogo é diferente, tem muitas regras que lá na Itália pode, aqui no Brasil não. Então no começo foi bastante difícil para todos os brasileiros que vão para lá. Mas aí depois a gente foi começando a se acostumar com o futsal europeu, e com isso a gente vai fazendo os gols, ganhando, a gente foi campeão da Itália, campeão da Copa Itália. E com isso foi tipo, aumentando muito o nosso nome na Itália, entendeu? você chegou a jogar aqui no Brasil um tempinho, né? Você acha que tem muita diferença, cara, com a bola no pé, assim, no futsal brasileiro pro futsal italiano ou europeu? Então, o futsal brasileiro eu acho que é muito mais, tipo, é muito melhor o futsal brasileiro. Tipo, com a bola no pé. Mas lá na Europa é muito tático, muita força, tipo, tem muitas regras diferentes também. Mas o futsal brasileiro com a bola no pé, não, pra mim não tem igual. É o melhor. O futebol italiano em si é conhecido por ser em relação ao futebol também. Não sei se vai ser em relação ao futsal, você poderia me dizer aí. Que o futebol italiano é um defensivo, aquele jogo trancudo, aquele jogo, Sim. sabe, fecha a casinha 1-0. Exatamente. Sim. No futsal é a mesma coisa? O time Igualzinho. acaba. Igualzinho. Sério? Tipo, o nosso time não, porque tem muito brasileiro. Então, tipo, a gente tenta fazer um jogo mais brasileiro, entendeu? Mas os outros times que a gente vai jogar contra é assim, tipo, todos lá atrás, tomando bolada, 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 carrinho, força. Cara, aí fora, tem um reconhecimento. Você aí fora, você acaba tendo um reconhecimento maior do que se você estivesse aqui no Brasil? Porque a gente sabe que o futebol aqui no Brasil é muito mais famoso, todo mundo quer futebol, futebol, futebol. Então, se você optou por jogar fora do país, na Europa, na Itália, você acha que o seu reconhecimento aí, ele é maior do que se você estivesse jogando no futsal aqui no Brasil? Sim, muito maior, muito. Porque lá é assim, o campeonato, ele é o país todo. Tipo, tem vezes que a gente tem que ir lá no norte da Itália jogar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é sempre por região, região Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, é tudo separado. Na Itália não, é tudo. Então, tipo, você é conhecido. Se você ganha um campeonato, você é conhecido na Itália toda, entendeu? Isso seria um fato que facilitaria a sua possível convocação para uma seleção, né? Caso aqui no Brasil já seria um pouco mais difícil, né? Sim, sim. Tipo, vai ser muito difícil ser convocado para a seleção brasileira sub-20, muito difícil, por eu estar jogando fora. Mas lá na Itália aumenta muito mais minha chance. Se puder falar pra gente como é que foi
o início aí da pandemia, como é que a Itália, que foi um dos grandes epicentros aí do vírus, como é que começou lá, como é que foi a processo aí? Quanto mais o vírus avançava, como é que as pessoas ficavam, como é que tipo, foi parando o campeonato, foi diminuindo o jogo, as providências que foram tomadas lá em relação a isso? Então, no começo, a gente, a gente continuou treinando normal, que a gente treina e vai pra casa. A gente só faz isso. Então, tipo, a gente tava tranquilo, porque a gente não saía pra aglomeração, a gente tava tranquilo em casa sempre. Então, no começo foi bem tranquilo, treinando. Aí no norte começou a ficar feio as coisas. Então, os jogos, tipo assim, que tinham que ir pro norte, foram todos cancelados. Todos os times do norte foram cancelar os jogos. Eles não podiam sair de lá. Aí a gente continuou jogando, vai. Aí tinha jogo pro sul, aí a gente podia jogar. Aí começou a ficar mais feio as coisas. Aí começou a piorar, aí eles cancelaram o campeonato. Deram uma pausa, né? Deram uma pausa e falaram pra parar os treinos, parar tudo, parar tudo. Aí passou mais uma semana, depois dessa semana foi quando começou, tipo, 600 mortes no dia. Aí foi a quarentena real, tipo, a gente não saía de casa, não podia. Máximo no mercado, e a gente ia no mercado, tipo, era fila de 2 horas na fila, parecia filme, juro pra você. E, tipo, não é nada comparado com o Brasil, nada, nada. Lá tava muito, muito pior. Aí quando começou a ficar feio assim, os diretores fizeram uma reunião com a gente e falaram, é melhor vocês irem pro Brasil, ficar perto da sua família, porque eles estavam com muito medo de fechar os aeroportos e, tipo, a gente não poder voltar. E é o que aconteceu agora, não tem mais voo pro Brasil. Então, a gente voltou antes, tipo, o mais rápido possível e hoje estamos aqui, também de quarentena. Lá você presenciou o início do vírus e a diferença de lá e cá, cara, como é que foi? Aqui você vê que os brasileiros não estão basicamente respeitando a quarentena. Sim. E lá o pessoal respeitou mesmo a risca, ou o pessoal ainda continuou, tipo, não, é um vírusinho, e continuou saindo, e foi por isso que acabou dando no que deu. Então, no começo, todo mundo pensava que era só um vírusinho, uma gripe e nada demais. Quando a coisa começou a ficar sério, aí eles fecharam tudo, tudo, tudo. Não podia sair de casa, não podia sair. Tipo, a gente saía pra ir na farmácia. Tinha ninguém na rua, só a gente. Tipo, indo na farmácia e voltava pra casa. Mas eu achei que eles demoraram muito pra fechar as coisas, como o Brasil tá fazendo, entendeu? Eu achei que o Brasil demorou muito também pra começar a fechar as coisas. Por isso que tá como tá hoje, entendeu? Para quebrar um pouco o gelo desse situação da pandemia, para perguntar qual que é o seu ídolo no futsal, né? Você mesmo falou que no Brasil vocês têm muita referência, a referência é mais aqui, jogadores aqui de fora. Sabe quem são? Do Brasil, Lenísio e Falcão, sempre, né? Pra mim, os dois melhores. E de fora, tem muitos jogadores que jogam na Série A da Itália que eu me inspiro muito, como Marcelinho, vocês não vão conhecer, mas Marcelinho, que minhas características parecem com a dele, então eu me inspiro muito nele. Alguma possibilidade de você ir pro futebol de campo, cara? A gente já teve aí grandes jogadores que começaram no futsal, foram pro futebol de campo e se deram bem. E também temos jogadores como o Falcão, que foi pro São Paulo, não deu muito certo e acabou voltando pro futsal e encerrou a carreira e foi um deus aí no futsal. Tem alguma possibilidade de você ir pro campo? Já tentou? Pensa nisso? Então, sempre joguei campo, porém eu amava futsal. Então eu optei pelo futsal. E chegando na Europa, teve um empresário que chegou em mim, um amigo meu que joga lá comigo, e ele falou, vocês querem ir pro campo e tal? A gente pensou, mas tipo, a gente não sei, eu acho que tipo, a probabilidade é 10%, pouco, muito baixa, muito baixa. Qual que são os seus planos pro futuro? Se você pretende continuar na Roma ou ir para algum outro time da Então, Itália ou você ou para ir outro time europeu? então, eu tava essa semana ainda, porque tá muito confuso lá na Europa ainda sobre o corona, sobre os times, eu tava falando com o meu empresário. E eu não sei, eu acho que eu quero ir para outro país. Quero ir para fora da Itália, mas continuar na Europa. Queremos agradecer aí a presença aí do Luiz, mesmo que seja online, mas muito obrigado aí pela atenção, Luiz. E quiser deixar uma mensagem aí, seu Instagram, alguma coisa do pessoal seguir lá. Eu queria agradecer vocês por tudo isso. E meu Instagram é Luiz_Bortoleto, com 2 T's. Muito obrigado, Luiz. Boa sorte aí na sua carreira, cara. Jair, é com você agora. Muito obrigado, senhores. Obrigado ao Luiz Henrique e boa sorte na sua carreira.
Agora vamos à segunda entrevista. O nosso outro entrevistado é o Felipe Nogueira, que seguiu para um país de cultura totalmente diferente. Começou a carreira em 2004 no Centro Olímpico, categoria pré-mirim infantil. Em seu segundo ano do infantil foi jogar no Clube Pinheiros, onde ficou por um ano. Após isso, passou um ano jogando no Clube Hebraica. Ainda no infantil, passou depois pelo SESI, onde ficou jogando por 3 anos. O primeiro ainda no infantil e depois no juvenil. Saiu do SESI para jogar profissionalmente em Santa Catarina, onde ficou por apenas 2 meses. Felipe foi convidado por uma universidade para jogar vôlei nos Estados Unidos por 4 anos, onde foi vice-campeão nacional 2 vezes. Após um ano de ter se formado, trabalhou no escritório e se tornou auxiliar técnico ao mesmo tempo. A entrevista é de Bruno Ricardo e Fernando Kukizik. Alô, rapazes, é com vocês. Muito bem, Jair, estamos aqui com o nosso segundo convidado do dia, Felipe. Como você está? Se apresente para nós um pouco. Quem é você? E aí, galera, beleza? Meu nome é Felipe Nogueira, eu sou assistente técnico na University of Arkansas, Fort Smith. Hoje foi o meu primeiro dia no trabalho, eu vim de uma transição, eu estava em Iowa antes, agora eu estou mudando para Arkansas, então estou meio que aprendendo sobre a cidade, sobre a comunidade, e estou bastante animado para começar o trabalho. Beleza. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta. Como foi seu início no vôlei? E qual foi sua inspiração para começar esse esporte, cara? Então, minha carreira foi meio que aconteceu por acaso, assim, vamos dizer. Eu estava perguntando para minha tia, foi sempre relacionada aos esportes, na parte do meu pai. Ela era professora de educação física, aí eu tinha uns 10, 11 anos, eu fazia natação e jogava futebol. Aí eu falei para ela que eu queria fazer uma peneira de atletismo. Se ela conseguir arrumar uma peneira para mim de atletismo. Aí ela falou assim, eu consigo arrumar uma peneira, mas é de vôlei, pode ser? Ela falou assim, tá bom, vamos aí. Aí eu fui na peneira, no Centro Olímpico, que era na Avenida Ibirapuera, ainda existe, né? Aí passei, aí com 11 anos, no pré-mirim, eu fui evoluindo, eu acabei jogando comecei no Centro Olímpico, joguei no Esporte Clube Pinheiros, na Hebraica e no SESI. Aí eu joguei 3 anos pelo SESI, aí depois eu acabei minha carreira na categoria de base, eu vim para os Estados Unidos para estudar e ainda continuar com o esporte. Aí depois de 4 anos estudando, eu fiz o mestrado. Enquanto eu fazia o mestrado, eu era técnico. E um resumão da minha carreira aí para vocês. Então, pode dizer que sua tia foi que deu mais apoio no começo? Não, eu diria que foi mais minha mãe e meu pai, na verdade, com relação ao apoio de me levar, me buscar e pagar, ajudar com dinheiro para o lanche, ajudar com dinheiro para condução. Mas minha tia que meio que me colocou no esporte, vamos dizer assim, entendeu? Sim, fala, Felipe, beleza? Sim, beleza? Então, quando você chegou no profissional, você teve alguma dificuldade para se adaptar? Sim, é uma transição difícil, né, cara? Porque eu acho que eu estava no infanto ainda, eu tinha 18 anos e tinha lá no SESI tinha algumas oportunidades para treinar com adultos já. Que, por exemplo, Murilo, o Serginho, o Sidão, o pessoal da seleção ia treinar com a seleção, aí faltava pessoas para treinar com o profissional do SESI. Aí eles sempre chamavam a galera da base, né? Aí como eu sempre estava lá, eu tive a oportunidade. E o jogo é o mesmo, mas o nível é muito mais alto, eles esperam muito mais de você, ainda mais porque não te conhece. Então parece quando eu ia treinar com eles, parecia que era um jogo para mim, eu ficava nervoso. Mas graças a Deus foi tudo bem, a galera do profissional sempre tratou a gente muito bem, sabia da nossa dificuldade, apesar de sempre ter aquele trote, né, aquele bullying leve, mas foi uma transição bem legal. E outra transição também na minha carreira, indo de técnico, de jogador para técnico, né? Porque uma coisa é você estar ali na quadra, poder passar a bola, levantar e atacar. Outra coisa é você estar no banco ali, só poder passar a instrução. Você não tem muito controle, né? E no começo, meus primeiros, até hoje, meu segundo ano, eu tenho dificuldade de controlar as emoções, saber que depois que o juiz apitou, eu não tenho muito o que fazer.
tenho que esperar passar as instruções antes e depois de só me manter calmo para não afetar os meus atletas de uma maneira negativa, entendeu? E como foi pra você receber o convite de jogar vôlei nos Estados Unidos? E como foi essa adaptação também? Então, depois que eu acabei no SESI, eu fui jogar profissional na Liga B em Santa Catarina. Aí de lá era para ficar um ano inteiro, eu acabei ficando só 2, 3 meses, que um amigo meu que jogava no SESI acabou vindo para os Estados Unidos e mostrou o meu YouTube, sabe, o vídeo do YouTube pro técnico, sem eu pedir. Só mandou para ele assim, e falou assim, tenho esse atleta aqui, se você quiser se interessar, você manda e-mail para ele. O e-mail dele é esse, e aqui tá o vídeo dele. Aí, enquanto estava em Santa Catarina, o time não era tão bom, o alojamento não era bom, tipo, a quadra não era o que eles falaram que ia ser, sabe? Aí eu vi a oportunidade, eu voltei para São Paulo, comecei a estudar inglês, comecei a falar com o técnico, não sabia inglês direito, era tudo no Google Translate, respondendo com o técnico e tudo mais, negociando a minha ida. Aí acabou que tudo foi dando certo, assim, aí foi eu e meu amigo. Aí o primeiro semestre foi só um semestre de adaptação, eu peguei as aulas mais fáceis, era aula de espanhol, aula de inglês básico, assim, para estudantes internacionais. E fui me adaptando, fui aprendendo a cultura, aprendendo a língua e 7 anos depois estou aqui ainda, casado. E o tratamento do pessoal aí dos Estados Unidos quando você chegou? Foi bem receptivo ou foi bem difícil? Bem receptivo. E, tipo, nas universidades aqui tem que chama advisors, que é a galera que tem um academic advisor e tipo como chama? Sport advisor, que ele te ajuda na sua carreira, assim, na faculdade, na sua transição, te ajuda com as aulas, se você tiver alguma pergunta, não sabe que aula que você quer, não sabe que major que você quer, você vai falando com essa pessoa. E o meu técnico também me ajudou muito, ele me ajudou com a casa, me ajudou a arrumar trabalho. E eu acho que pelo fato que a minha faculdade foi em Iowa, que é uma comunidade menor, um estado menor, a galera é muito receptiva, sabe? Se fosse em Nova York, em Los Angeles, eu não sei como seria, mas pelo fato de ser meio interior dos Estados Unidos, assim, me acolheram parecendo família, assim, tipo, é difícil, né? Você sai sem família, sem nada, e você vem para uma outra cultura sem conhecer ninguém. Eu tive a felicidade de conhecer todo mundo que eu conheci, foi bem receptivo e me ajudou com o que eu precisava, entendeu? Aí, especialmente no começo, que eu precisava de bastante coisa. E na sua carreira, você teve alguma frustração? Decepção? Frustração? É. Muitas. Como eu falei no começo, que eu não sabia falar inglês, eu queria falar, principalmente jogando no treino. Quando eu fui jogar, na equipe que eu tinha, tinha 5 ou 6 atletas que recebiam bolsa. Então, e a gente era 12, 13. Então, não era no mesmo nível, sabe? Eu queria, como uns melhores do time, que eu queria que todo mundo jogasse no meu level e no level do Pedro, que é o menino do SESI, que veio comigo. E se alguma coisa acontecia no treino, alguém não ia na bola, alguma coisa assim, eu queria falar, queria me expressar, queria dar bronca nos caras, mas não podia, entendeu? Aí foi bem frustrante no começo, eu falava tudo em português e pedia pro Pedro traduzir, ficava puto com o técnico, porque eu achava que ele não dava duro nos caras, sabe? Mas conforme fui aprendendo a cultura, saber que alguns atletas não recebiam o mesmo que eu recebia e que não tinham a mesma responsabilidade que eu tinha, eu fui meio que aprendendo e adaptando, mas frustração tem até hoje. Não só com a língua, mas sempre tem, né? No futuro, você ainda pretende voltar ao Brasil, treinar alguma equipe brasileira ou pretende continuar nos Estados Unidos? Coisa que você já está adaptado. Então, eu sou bem aberto quanto a isso. Como eu te falei para vocês, eu acabei de mudar, ainda estou numa fase de transição, vindo da Grandview University para University of Arkansas, estou meio que aprendendo. Enquanto eu estava arrumando trabalho, eu estava meio que procurando para o trabalho, eu estava bem aberto, não estava escolhendo entre masculino ou feminino, que divisão que eu vou jogar e tudo mais. Estava a oportunidade certa que aparecer, que eu achar melhor, que vai me botar por um caminho que eu posso sempre estar evoluindo, é essa oportunidade que eu vou pegar. E se no futuro aparecer uma oportunidade para eu treinar no Brasil, algum time do Brasil, com certeza. E pelo fato de ser brasileiro, minha família está no Brasil, com certeza. Mas depende, né? Não tenho nada planejado, assim, vamos botar assim. O que aparecer, vai aparecer. Então, e a pandemia, cara? Esse assunto é meio chato, né? Mas não tem que falar, né?
Como que tá aí pra você, cara? De estar nos Estados Unidos. Sim, Já tem- então. Agora a gente tá meio que passando pela pior fase. Os comércios, as escolas estão reabrindo, tá tudo voltando ao novo normal que chamam, né? Restaurantes estão abrindo, academias estão abrindo. Mas no começo, acho que foi em março, a gente teve um jogo numa quinta-feira. Era o nosso último jogo da regular season e a gente ia para os playoffs, né? Nesse dia foi o dia que a NBA cancelou o jogo. Cancelou a liga inteira, né? Que parou a liga. Aí depois desse dia, praticamente tudo parou, entendeu? Aí a gente não teve mais. Parou no meio da temporada, não teve mais campeonato, o campeonato acabou. Teve os nossos atletas que eram seniors, que era o último ano deles, não puderam mais jogar o último ano. Foi uma fase bem incerta, assim, a gente não sabia quando que ia voltar, se era por 2 semanas, se era por 1 semana, se não ia voltar. Acho que foi a mesma coisa para vocês aí no Brasil. Ficou todo mundo em casa, acabou o papel higiênico no mercado, a gente fez estoque de comida, aí passou um mês e meio, a galera foi saindo na rua, indo passear com o cachorro, sabe? Legal pra mim, porque eu tava já com esse trabalho meio que line-up, tava certo já, sabe? Então, eu Entendi. só tava esperando a data, mas mesmo assim eu não sabia se ia ser em maio, se ia ser em junho, foi bem certo aí. A gente veio visitar a casa, tipo, visitar a cidade, que a gente nunca tinha vindo nessa cidade. Eu visitar, mas não podia ver a casa por causa da pandemia. Mas agora, felizmente, tá tudo voltando ao normal. Mas aqui, ó, acabei de chegar da rua, tava de máscara e tomando os cuidados que tem que tomar, né? Porque. E os difícil. treinamentos voltou tudo normal ou ainda não? Então, porque a gente tá fora da temporada agora, né? A temporada vai de agosto até novembro. Então, Beleza. muito obrigado, Felipe, pela sua entrevista, por você falar aqui com a gente. Agradeço bastante, a gente aqui agradece. E é isso, essa foi a nossa segunda entrevista. Vai daí, Jair. O fato de um país importar atletas, seja eles de qualquer que seja o esporte, tende a ter um grande respeito por ter os melhores jogadores. Mas será que o Brasil vai continuar tendo esse respeito? Será que as presentes e as futuras gerações vão se interessar pelo esporte como um todo, pela paixão ou até mesmo por um sonho de um dia participar de uma Olimpíada, por exemplo? E o Antena Esportes de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau!